Olha, as análises partem... Primeiro tem um método, né? O método que eu uso é também do Seabra, que é um pesquisador da Universidade de Coimbra, que tenta dar cientificidade à análise fílmica. O Seabra é historiador e trabalha com cinema. E criou esse método, tendo como base a estrutura narrativa. Ele chama de estrutura narrativa a decupagem do filme e a transcrição disso. Então a gente parte de um movimento que é chamado de narratologia. A narratologia não se centra somente nas falas ou nas interações comunicativas do filme. Ela envolve tudo. Envolve, por exemplo, posicionamento de câmera, envolve, por exemplo, a montagem que é realizada pelo diretor, né? Corta aqui, emenda ali, enfim. Agora no cinema digital faz os cortes no próprio computador, faz as emendas ali, mas de qualquer forma a gente chama de montagem. Então, cores, paleta de cores, escolha de cenários, o espaço fílmico, o espaço extrafílmico, os movimentos de câmera, se a câmera pega de cima para baixo, se pega de baixo para cima, se está de perfil, se está frontal, ou seja, tudo isso é considerado pela narratologia no cinema, porque tudo isso faz parte da narrativa. Então não existe uma narrativa pura, como a gente conhece, né? Narração, é contar. Não existe uma contação única. Existe um conjunto de coisas, uma soma de artes que culmina na produção do filme. E, obviamente, numa representação social, na expressão ideológica, enfim, na mostra de costumes e sociedades, ou seja, a narratologia vai englobar tudo isso. O Seabra cria a possibilidade de uma análise fílmica científica, que tem a validade na academia. Então, a partir da estrutura narrativa. E nada mais é do que construir na escrita o que está na tela. Então, a estrutura narrativa contempla, é uma tabela, basicamente é uma tabela que contempla planos, se a filmagem, se a cena, se o plano se deu num plano geral, num plano americano, se foi um plongé, um contra-plongé, ou seja, movimentos de câmera, se foi um traveling, se a câmera está passeando pelo cenário, ou seja, a estrutura narrativa vai contemplar tudo isso, além dos diálogos, além da luz, além das cores, além do som, ou seja, todos esses elementos estão descritos na estrutura narrativa. E quando eu produzo uma análise, eu preciso de um instrumento que me sirva de instrumento de consulta e de referenciação. Então, referencio a minha própria análise a partir dos planos. A estrutura narrativa descreve planos, cenas e sequências, que são as unidades fílmicas, né? E essas unidades estão descritas na estrutura narrativa. Isso é a parte metodológica da análise, né? Certo, muito obrigada. E essa nossa conversa nos inspira a ler o artigo. Leiam. Vocês vão gostar. Muito obrigada. Obrigado, Dani.